Iniciamos a lição 11 definindo a natureza do mal que nos aflige. Como vimos anteriormente, o pecado não começa no ato, mas na incredulidade. Para que Adão desobedecesse, ele teve que duvidar da veracidade de Deus. Este é um axioma: todo pecado é uma repetição dessa descrença original. Como salienta Louis Berkhoff, o pecado é o fenômeno mais comum e triste da nossa existência, e justamente por ser tão abundante, ele nos engana e cega a nossa compreensão sobre a sua gravidade. A Escritura utiliza uma vasta gama de termos para revelar as facetas do pecado. No Antigo Testamento destacamos 3. Satan nos mostra que pecamos ao errar o alvo da santidade divina de forma intencional. Pesha eleva a gravidade descrevendo o pecado como uma rebelião aberta e um desafio direto à autoridade do Senhor. Por fim, Avon foca na culpa e na iniquidade que nos torna judicialmente puníveis diante de um Deus justo. O Novo Testamento expande essa compreensão com termos técnicos precisos. Além de amartia, perder o alvo, temos parabases, que é o ato de cruzar deliberadamente a linha que Deus traçou. Anomia descreve o estado de anarquia espiritual, onde a lei de Deus é totalmente desprezada. Um conceito vital aqui é ofeilema: o pecado nos torna devedores espirituais. Ele não é apenas um erro, é uma dívida impagável perante o tribunal divino. Entrando na teologia do pecado, devemos rejeitar erros filosóficos. Primeiro, o pecado não é uma ilusão. Se Deus o odeia e o julga, ele é tragicamente real. Segundo, ele não é eterno. Só Deus é eterno. O pecado é uma intrusão na criação. Terceiro, o pecado não é uma substância ou matéria, mas a corrupção do que era bom. Como ensinou Turretini, é uma privação ativa e corruptora que infecta todo o nosso ser. A ética bíblica não conhece meios termos. A antítese entre o bem e o mal é absoluta. O pecado não é apenas menos bondade, é maldade ativa. Além disso, a sua sede é o coração. Isso significa que não pecamos apenas quando agimos. Se o desejo mau é alimentado no coração, a transgressão já ocorreu. O pecado é um veneno que se espalha do centro do nosso ser para todas as nossas faculdades. A verdade mais solene é que Deus é sempre o alvo do pecado. Quando Davi adulterou, ele reconheceu que sua ofensa maior foi contra o Senhor. Como os puritanos bem entenderam, o pecado atenta contra a própria divindade de Deus. Em sua essência rebelde, o pecador gostaria de tirar Deus do trono para que ele deixasse de ser Deus. Por isso a gravidade do pecado é medida pela infinitude daquele a quem ele ofende. Concluímos com uma aplicação prática: a mortificação do pecado. Somente quando entendemos a malignidade dessa praga nefasta, é que podemos odiá-la corretamente. Esse ódio não é amargura, mas uma função do nosso amor por Deus. Porque amamos aquele que é o amado de nossas almas, odiamos tudo aquilo que o ofende e que nos separa dele. Ao final desta lição, não queremos apenas acumular definições teológicas, mas permitir que elas transformem nossa vida devocional. Convido você a um autoexame. A sua visão sobre o pecado era meramente superficial, ou você já compreendia essa profundidade da anomia e da dívida impagável? Lembre-se que entender a real malignidade do pecado não serve para nos mergulhar em culpa, mas para nos fazer amar mais ao Senhor. Quanto mais percebemos quão terrível é a praga que nos infectava, mais preciosa se torna a graça de Jesus que nos resgatou. Que este conhecimento nos leve a um ódio santo contra o mal e a uma gratidão renovada por aquele que pagou nossa dívida.